Olha, gente, não dá para esconder o misto de sentimentos que a gente está vivendo nesse momento. A volta do Hernan Crespo ao São Paulo mexe com o coração do torcedor. O cara foi campeão, devolveu nossa autoestima, fez o time jogar bola de verdade. Mas agora, na reestreia, ele vai ter que lidar com um problemão logo de cara. O elenco tá esfacelado. É sério. A diretoria, mais uma vez, deixou a bomba estourar na mão do treinador. Vários jogadores estão fora de combate por lesão. Outros, em fim de contrato. E alguns simplesmente não têm mais condição física de entregar em alto nível. Aí a pergunta é, como é que o cara vai fazer esse time engrenar no meio da temporada? Não é só uma ou duas peças fora. São vários desfalques. E não é qualquer um, não. A gente tá falando de nomes importantes, jogadores que seriam titulares em qualquer time. Isso atrapalha tudo. O Crespo vai ter que inventar, mexer em esquema, testar garoto da base, tudo na marrã. E o pior, não tem tempo. A temporada já voltou, o calendário tá insano. E o torcedor cobra. Com razão. A gente quer ver o São Paulo brigando lá em cima. Não dá para aceitar esse discurso de transição eterna. É sempre a mesma história, promessa de reformulação, e na hora H, o técnico tem que tirar leite de pedra. O Crespo é inteligente. Ele conhece o clube, conhece a pressão, sabe o tamanho da missão. Mas será que ele vai ter liberdade para fazer o que precisa ser feito? Porque se for para trazer o cara e amarrar as mãos dele, melhor nem ter voltado. A gente viu esse filme outras vezes. Treinador bom chegando com moral, mas esbarrando na má gestão do elenco. E o resultado? Fracasso, demissão precoce e mais um ano jogado no lixo. O torcedor tá cansado. A paciência tá no limite. Vamos ser sinceros, o elenco do São Paulo hoje é desequilibrado. Tem excesso de jogadores em algumas posições e carência absurda em outras. E quem montou esse elenco? Cadê o planejamento? Cadê a responsabilidade? Se não reforçar logo, vai ser complicado. O Crespo precisa de peças. Não dá para fazer milagre com jogador meia-boca. E o mercado tá aí. Tem opção. Mas precisa agir rápido. Não adianta trazer reforço em agosto, quando já tiver perdido metade dos pontos. E não é só quantidade, é qualidade. Precisa de jogador que resolva. Que entre para ser titular. Que entenda o peso da camisa. Chega de aposta. Chega de jogador que precisa de 3 meses para pegar ritmo. Enquanto isso, os lesionados seguem fora. E a lista só aumenta. O DM do São Paulo virou morada permanente para jogador. A gente precisa olhar para isso também. Por que tantos machucados? É preparação física. É sobrecarga. É má gestão de minutagem. Tem algo errado. E não é de hoje. O São Paulo sofre com isso faz tempo. Todo ano a gente perde metade do elenco por lesão. E ninguém assume a bronca. Fica por isso mesmo. O torcedor só vê o reflexo. Time remendado em campo. Com esse cenário, o Crespo vai ter que ser gênio. Vai ter que montar time competitivo mesmo sem as principais peças. Vai ter que criar soluções criativas, usar jogador fora de posição, apostar na base. Tudo isso enquanto segura a pressão de torcida, imprensa e diretoria. E a torcida? A torcida vai apoiar, claro. Mas com cobrança. Porque o São Paulo não é time pequeno. Aqui é cobrança todo dia. Aqui a régua é alta. Crespo sabe disso. Ele viveu isso como treinador, conhece o Morumbi, conhece a arquibancada. Agora, é hora de mostrar personalidade. Mostrar comando. Porque esse elenco, do jeito que tá, precisa de liderança forte. Alguém que bata na mesa, que fale grosso, que faça jogador correr. Não dá mais para aceitar corpo mole, não dá para aceitar falta de entrega. Crespo tem essa pegada. Ele é intenso, cobra, vibra. E isso faz diferença. Porque jogador sente. Quando vê o treinador pilhado, se entrega mais. Quando vê que tem comando, respeita. E o São Paulo precisa voltar a ter respeito dentro de campo. Porque hoje, vamos ser sinceros, ninguém mais respeita o São Paulo. Virou normal qualquer time vir aqui e jogar de igual para igual. Às vezes até melhor. Isso é inadmissível. O Morumbi tem que voltar a ser temido. Mas para isso, precisa de time forte. E para ter time forte, precisa de elenco. E para ter elenco, precisa de gestão séria. A equação é simples. Só que o São Paulo vem errando no básico há anos. E quem paga o pato?
o treinador e o torcedor. É revoltante ver a história desse clube sendo tratada com descaso. Crespo volta, mas volta com um cenário bem pior do que aquele que encontrou na primeira passagem. Antes, pelo menos, tinha time para trabalhar. Agora, nem isso. E o mercado? A diretoria vai agir? Ou vai ficar esperando o barco afundar para depois correr atrás? Porque é sempre assim. Reage tarde. Quando traz reforço, já estamos fora de tudo. Não dá mais para ser reativo. Precisa ser proativo. A janela tá abrindo. É agora ou nunca. Ou reforça o time, ou o Crespo vai ser mais um que vai embora sem conseguir entregar o que pode. E olha que ele pode. O torcedor confia nele. Mas ele precisa de apoio. É reforço urgente. Não é luxo, é necessidade. E tem que ser jogador pronto. Jogador que chega, veste a camisa e joga. Que assume a responsa. Que entende que tá num clube gigante. Enquanto isso, a base vai ter que segurar a bronca. E a gente tem bons valores. Mas não dá para jogar a responsabilidade toda nas costas dos moleques. Eles precisam de suporte. Precisam de referência. E é aí que entra o papel da diretoria. De blindar, de proteger, de dar condições. Não adianta jogar o Crespo na fogueira e depois cobrar resultado. O cara precisa de estrutura, de elenco, de respaldo. Se derem isso para ele, eu confio. Crespo sabe o que está fazendo. É um técnico de verdade. Não é estagiário. Não é aposta. Ele já mostrou que entende o clube, entende o futebol brasileiro. Agora é com a cúpula. Ou age agora, ou o resto do ano vai ser mais do mesmo. Promessa, frustração, crise, troca de técnico. A gente já tá cansado desse ciclo. O torcedor quer voltar a sorrir. Quer ver o time competir. Quer acreditar. E com Crespo, dá para sonhar. Mas só se derem material humano para ele trabalhar. A pressão vai ser gigante. Cada derrota vai virar crise. Cada tropeço vai gerar cobrança. E o Crespo sabe disso. Ele aceitou o desafio. Agora precisa ser ajudado. Porque se deixarem ele sozinho, não vai dar. Nem Guardiola faz milagre com time capenga. Imagina o Crespo, com elenco pela metade e sem reforço. Tá na hora de agir. Tá na hora da diretoria mostrar que aprendeu com os erros. Tá na hora de proteger quem quer fazer o São Paulo voltar a ser grande. Porque o Crespo quer. A torcida quer. Mas a pergunta é, a diretoria quer? A resposta a gente vai ver nos próximos dias. Se chegarem reforços, se houver seriedade, a gente pode sonhar. Se não, é mais um ano jogado fora. E o torcedor não aguenta mais isso. A gente quer título. A gente quer respeito. Vamos, São Paulo. Não deixa passar mais uma chance. Dá o que o Crespo precisa. E deixa o homem trabalhar. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você não vai acreditar no que acabou de vazar nos bastidores do São Paulo FC. Uma movimentação silenciosa, milionária e surpreendente pode estar prestes a abalar o coração da torcida tricolor. Lucas Ferreira, a jovem joia da base são paulina, estaria de malas prontas rumo ao futebol europeu. E o valor da negociação? Coisa de outro mundo. Números que fariam qualquer gigante tremer. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas as especulações fervilham nos bastidores do clube e nas redes sociais, alimentando tanto a ansiedade quanto a esperança de que, se sair, o garoto vá brilhar em alto nível. Mas será mesmo o melhor momento? Lucas Ferreira tem apenas 19 anos, mas já carrega nas costas a expectativa de uma torcida apaixonada, que vê no garoto um novo símbolo da nossa tradição de revelar craques. Com passagens marcantes pelas categorias de base, atuações seguras, dribles insinuantes e uma personalidade forte, o camisa 27 virou titular nas mãos de Crespo, que voltou recentemente ao comando do time e conquistou espaço no elenco cada vez mais disputado. O treinador argentino parece confiar cegamente no talento do garoto, o que torna ainda mais difícil aceitar a possibilidade de perdê-lo tão cedo. As informações que circulam nos bastidores apontam que um clube europeu, cujo nome está sendo mantido em sigilo absoluto, teria feito uma oferta inicial na casa dos 20 milhões de euros, o equivalente a mais de 115 milhões de reais. Um valor astronômico para um jovem ainda em formação, mas que também escâncara o potencial que enxergam nele lá fora. O assédio não é novidade, mas dessa vez o papo ficou sério. E a diretoria do São Paulo está dividida. Fontes internas dizem que há quem defenda segurar Lucas Ferreira até o fim da temporada,
apostando em uma valorização ainda maior caso ele continue com boas atuações. Afinal, com Crespo no comando, o São Paulo voltou a jogar com alma, e o garoto vem sendo uma peça fundamental no esquema tático do treinador. Mas há também quem enxergue na proposta uma oportunidade irrecusável de aliviar os cofres do clube, que ainda enfrenta dificuldades financeiras e tem pendências salariais. Lucas Ferreira é daqueles jogadores que tem estrela. Já decidiu o jogo, já encantou o Morumbi com lances plásticos e já foi capa de jornais mesmo antes de completar 20 anos. Seu estilo lembra, em partes, o de grandes meias ofensivos que passaram pelo tricolor, como Kaká e Hernanes, misturando leveza e visão de jogo com uma pegada moderna de intensidade e recomposição. Não à toa, despertou o interesse de olheiros de clubes da Premier League, La Liga e até da Bundesliga. O mistério em torno do suposto comprador só alimenta ainda mais as especulações. Nos bastidores, fala-se que dirigentes de um clube espanhol teriam estado no CT da Barra Funda cerca de 2 semanas, em visita discreta, observando de perto o dia a dia de Lucas Ferreira. Outros rumores sugerem que um clube inglês já teria enviado um representante para conversar com os empresários do jogador. E há ainda quem diga que um grupo do futebol árabe também entrou na briga, oferecendo um valor ainda maior, mas com uma proposta que não agradou ao próprio atleta, que quer crescer esportivamente. Nas redes sociais, os torcedores estão divididos. Alguns pedem para o São Paulo segurar a joia a qualquer custo, outros entendem que a proposta é boa demais para ser recusada, especialmente diante da realidade financeira do clube. Há quem sonhe com a permanência de Lucas Ferreira até, pelo menos, a próxima janela, acreditando que o meia pode ser decisivo em uma campanha de títulos. E não é exagero pensar assim. O garoto está voando. Hernan Crespo, em coletiva recente, se limitou a dizer que Lucas é um talento que representa o futuro do São Paulo, mas evitou qualquer comentário sobre negociações. Mesmo assim, seu semblante sério e a escolha de palavras contidas deixaram muitos torcedores com a pulga atrás da orelha. Será que o comandante já está se preparando para uma possível despedida precoce? Vale lembrar que o São Paulo tem 70% dos direitos econômicos de Lucas Ferreira, enquanto os outros 30% estão divididos entre o próprio jogador e seu staff. Isso significa que, caso a venda seja realmente concretizada nos moldes especulados, o tricolor pode embolsar algo em torno de 80 milhões de reais líquidos. Uma bolada que poderia servir para quitar dívidas, reforçar o elenco e dar fôlego à gestão do presidente Júlio Casares, que ainda sofre críticas por algumas decisões recentes. Mas o que mais intriga o torcedor é o timing dessa possível negociação. O São Paulo vive um momento de reconstrução sob o comando de Crespo, reencontrando seu futebol com garra, intensidade e identidade. Perder um dos principais destaques da base nesse momento poderia ser um balde de água fria no projeto esportivo que vinha sendo reerguido com tanto esforço. Lucas Ferreira, por sua vez, não se pronunciou publicamente. Segue focado, treinando, jogando e encantando a torcida com sua maturidade precoce. Seu empresário, no entanto, já foi visto em reuniões com dirigentes do São Paulo nos últimos dias, o que só alimenta os rumores de que alguma coisa muito grande está acontecendo nos bastidores. Quando a gente aparece tanto assim, tem fumaça. E, como diz o ditado, onde há fumaça? Enquanto isso, os torcedores seguem de olho, vasculhando cada pista, cada comentário, cada movimento do clube nas redes. A hashtag #FicaLucas já aparece nos trending topics do Twitter, mostrando que a torcida não quer abrir mão de sua promessa. Mas até quando o São Paulo vai conseguir resistir? Será que a diretoria terá forças para segurar a pressão dos milhões vindos da Europa? A verdade é que o São Paulo está em uma encruzilhada. De um lado, a necessidade de fazer caixa e equilibrar as finanças. Do outro, o desejo legítimo de construir um time forte, competitivo e que conte com a base como alicerce. E no centro dessa decisão, um garoto que pode se tornar um dos maiores da sua geração. Há quem diga que o destino de Lucas Ferreira já está selado e que sua ida para a Europa é questão de dias. Outros afirmam que a negociação ainda está em estágio inicial e que a diretoria busca alternativas para valorizá-lo ainda mais. Seja qual for a verdade, o torcedor segue em suspense. Não é a primeira vez que o São Paulo vê um de seus jovens ser assediado. Já aconteceu com Antony, David Neres, Brenner, Éder Militão. Mas a sensação de perder Lucas agora, justo quando Crespo está conseguindo montar um time competitivo, parece ainda mais dolorosa. Seria abrir mão de um capítulo promissor da nossa história antes mesmo dele começar a ser escrito. O Morumbi precisa de ídolos. E Lucas Ferreira tem todos os ingredientes para se tornar um deles. Mas, como em tantas histórias do futebol moderno, os cifrões podem falar mais alto. Ainda mais quando a proposta se aproxima de números históricos para o clube.
Não seria apenas uma venda, seria uma das maiores da história recente do São Paulo. Internamente, já se fala sobre possíveis reposições. Crespo teria pedido ao departamento de análise de mercado alguns nomes com características similares às de Lucas, caso o negócio se concretize. Isso não quer dizer que a venda foi fechada, mas reforça a ideia de que o clube está se preparando para o pior. O cenário é de pura tensão. Cada rodada pode ser a última de Lucas com a camisa do tricolor. Cada passe, cada gol, cada comemoração pode estar sendo filmada por olheiros atentos. E a torcida sente isso. Vai ao estádio em peso, canta mais forte e grita o nome do garoto com ainda mais paixão. Porque ninguém quer perder esse talento tão cedo. Os conselheiros do clube, por sua vez, também se manifestaram. Alguns elogiaram a possível venda, destacando o momento financeiro delicado do São Paulo. Outros criticaram duramente qualquer movimentação nesse sentido, defendendo que o clube deveria buscar empréstimos ou outras soluções antes de abrir mão de um jogador com tanto futuro. E o próprio Lucas. Pessoas próximas ao jogador garantem que ele está dividido. Sabe que jogar na Europa é o sonho de qualquer atleta, mas também tem consciência de que ainda pode crescer muito no Morumbi. O carinho da torcida, o apoio de Crespo e a oportunidade de ser protagonista pesam muito em sua decisão. Em grupos de WhatsApp de conselheiros e dirigentes, as mensagens são intensas. Não podemos vender agora, dizem uns. É a chance da vida, dizem outros. O clima é de pura especulação e ansiedade, com informações cruzadas e expectativas desencontradas. Enquanto isso, o São Paulo vai seguindo sua rotina. Treinos normais, coletivas com respostas ensaiadas e nenhuma confirmação oficial. Mas quem acompanha os bastidores do clube sabe, quando o silêncio é grande demais, é porque algo está sendo costurado com cautela. Crespo, experiente, já passou por situações parecidas em sua carreira como treinador. E parece estar tentando blindar o elenco ao máximo, mantendo o foco no campo e afastando o ruído externo. Mas até quando isso será possível? O que podemos garantir é que Lucas Ferreira não será esquecido tão cedo. Fique ou vá embora, ele já deixou sua marca no coração do torcedor. Mas a esperança é que esse capítulo não termine tão rápido. Que ele possa, ao menos, ajudar o São Paulo a conquistar algo grande antes de partir. A novela está longe do fim. Mas uma coisa é certa. Essa história ainda vai dar muito o que falar. E o torcedor tricolor, como sempre, estará lá, vivendo cada minuto com o coração na mão. Porque aqui, no São Paulo, cada detalhe importa. Cada talento que surge é tratado como herança sagrada. E Lucas Ferreira, sem dúvida, é um dos nossos. Agora é esperar. E torcer. Seja para ele ficar, seja para que, se sair, ele brilhe com a estrela que já nasceu acesa no Morumbi. O São Paulo vive dias decisivos. E, mais do que nunca, precisa de sabedoria. Vamos acompanhar juntos cada capítulo dessa possível venda milionária. Porque o tricolor nunca é só um clube, é um sentimento que pulsa mais forte a cada nova história. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.